Quero tratar hoje sobre a vontade de Deus. Vou utilizar o versículo de Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: Não vos conformeis com esse século, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gosto muito desse versículo, que ele é explicativo e ele é dividido em 3 partes. As 2 primeiras partes são fundamentais para que se experimente ou se entenda a terceira parte. Começando pela terceira parte, ele diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É interessante que você nunca vai perceber a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável, enquanto você não modificar as outras 2 primeiras. Quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador e entra para a família cristã, você passa por um processo de transformação. Eu falo que você entra na família de Deus e você entra no processo de reeducação de Deus. Por mais que você tenha sido bem educado, com bons princípios, o padrão de qualidade de Deus é muito maior do que o padrão humano. Você vai entrar na família da fé e vai ser reeducado na perspectiva de Deus. Só que muitas vezes a gente vem do mundo, entra para a família cristã e muitas vezes ainda traz esses valores do mundo e quer fazer com que Deus se encaixe nessa perspectiva. Uma coisa importante a ser aprendida na vida cristã é que nós temos que submeter a Deus. E existem 4 posições de autoridade de Deus e, consequentemente, 4 posições de submissão nossa. A primeira posição de autoridade de Deus é que Deus é Deus e nós somos adoradores. Deus é Senhor e nós somos servos. Deus é Rei e nós somos súditos. Deus é Pai e nós somos filhos. Todas as 4 posições nossas são de submissão. A primeira coisa que a gente tem que passar é sair da perspectiva do mundo. Não vos conformeis com esse século, não vos conformeis com esse mundo ou com a filosofia do mundo. O mundo jaz no maligno, como diz a palavra de Deus. E tem um versículo em Lucas capítulo 16, versículo 15, no metade desse versículo, ele diz que o que é elevado no céu é abominação na terra, e consequentemente o que é elevado na terra é abominação no céu. O diabo, quando foi julgado para a terra, a estratégia dele foi fazer o contrário daquilo que tinha no céu. Ele quis colocar o ser humano contra Deus. Então a filosofia do mundo, os valores do mundo são predominantemente contrários aos valores de Deus. E é uma coisa que a gente tem que aprender. A única coisa que o diabo não conseguiu inverter, porque ela não pode ser invertida, porque já faz parte do ser humano, é a sexualidade. E nesse caso, como ele não pôde inverter, seria do ser humano sexual para assexual, isso não teria jeito. O que ele fez foi supervalorizar a sexualidade na perspectiva do mundo. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é sair do mundo, não sair do mundo só fisicamente, buscar os valores de Deus, que são fundamentais e tem que ser buscado mesmo, mas é tirar o mundo de nós. Esse é o processo de santificação. O processo de santificação é tirar o mundo de dentro de nós e na mesma proporção, colocar os valores e os princípios de Deus. Só que muitas vezes a gente tem que sair do mundo. Agora, nós temos que transformar pela renovação da nossa mente. Muitas vezes nós entramos na igreja e queremos que Deus faça aquilo que a gente quer. Deus não vai fazer. É nós que vamos passar por esse processo de reeducação de Deus, para que a gente vá compreendendo os valores cristãos. Antes de eu converter, eu também pensava, como todas as pessoas que são do mundo. Achava que isso era natural, isso é certo. Quando você entra para a família de Deus e estuda a palavra de Deus, que é fundamental aprender a palavra de Deus, os princípios de Deus, você vê a perspectiva de Deus. E aí você vai compreender, como eu compreendi, que o mundo é uma inversão dos valores de Deus. Agora, tem uma questão da maturidade psicológica, porque
Muitas vezes a pessoa imatura acha que o Deus é o gênio da lâmpada do Aladim e porque você converteu ao Evangelho, Deus é obrigado a fazer o que você quer, como se você estivesse fazendo um favor para Deus. Num outro vídeo eu pretendo falar mais extensamente sobre o que é uma conversão genuína, porque muitas pessoas entram para a família de Deus, mais buscando os benefícios da saúde ou da prosperidade, sem compreender o que significa verdadeiramente converter. E mesmo aquelas pessoas que convertem genuinamente, muitas vezes acham que Deus é o gênio da lâmpada do Aladim. Deus, eu disse anteriormente, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Rei e Ele é Pai. E nós temos uma posição de submissão. Nós temos que aprender a nos colocarmos no nosso lugar e aprendermos a ver a vida a partir do ponto de vista de Deus. Aí sim a vida vai ser mais fácil. Mas uma pessoa imatura psicologicamente, ela quer as coisas de curto prazo. E Deus tem uma coisa interessante, Ele não dá as coisas de curto prazo. Não que Ele não dê algumas coisas que sejam necessárias no curto prazo, mas Ele trabalha na dimensão do curto, do médio e do longo prazo. E uma coisa interessante, você primeiro tem que submeter à vontade de Deus para que Deus faça aquilo que você quer. Ou seja, se você submete à vontade de Deus, você está procurando andar a partir dos princípios de Deus. Deus, eu sempre falo, não tem nenhum problema psicológico, não tem baixa autoestima, Ele te ama, Ele te quer na família de Deus, Ele quer te educar, Ele quer te levar para o céu, Ele quer que você persevere na carreira cristã até o final. Mas isso não significa que você vai fazer nenhuma forma de chantagem emocional com Deus, como se você fizesse com Deus, se você não me der, eu vou sair do seu caminho. Por isso que eu falo que uma pessoa que muitas vezes ameaça inadequadamente a Deus, que vai abandoná-lo no sentido de sair do caminho de Deus, da fé cristã, ele não entendeu o que é a salvação. Ele não realmente compreendeu, porque se ele tivesse compreendido, ele ia saber o que está escrito na palavra de Deus, que só existe um caminho. Como quando Jesus pergunta para os discípulos por que eles também não vão abandoná-lo como alguns discípulos te abandonaram, ele fala, só tu tem as palavras da vida eterna. Se você compreende que só Deus tem as palavras da vida eterna, não existe outro caminho, a não ser o caminho que leva ao céu a partir de Deus na pessoa de Jesus Cristo.